Oi, gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri. E hoje quero trazer para vocês um pãozinho que era o carro-chefe da primeira padaria que eu trabalhei aqui em São Paulo, que é um pãozinho doce com creme de baunilha e coco, gente, maravilhoso. Quer aprender? Então assiste esse vídeo até o final e já começa a anotar aí os ingredientes, tá? Então olha só, aqui nós vamos começar preparando o creme do pãozinho, que faz toda a diferença e deixa esse pãozinho todo especial, tá? Então na panela coloquei aqui uma latinha de leite condensado. Vou colocar aqui também, gente, 1,5 colher de amido de milho. Junto com esse amido, eu vou colocar aqui 2 gemas de ovos peneiradas, tá? Eu sempre peneiro as gemas para retirar a película e não ficar nenhum cheiro de ovo no seu creme, tá? Então, olha só, aqui eu vou misturar completamente o leite condensado, a gema e o amido de milho, até ficar uma misturinha aqui bem homogênea para deixar o teu creme sempre lisinho e perfeito. Feito isso, eu vou adicionar aqui 600 ml de leite, tá? Aqui eu tô usando leite integral. Junto com o leite, eu vou adicionar aqui cerca de 1 colher de sopa de pasta saborizante de baunilha. Se você não encontrar pasta saborizante, você pode colocar a essência de baunilha também, que dá super certo. Para finalizar, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. E aí eu vou cozinhar essa mistura aqui, sempre de fogo médio para baixo, mexendo sempre, dando sempre preferência para uma panela de fundo grosso, uma espátula de silicone, para o seu creme não grudar, ficar lisinho, perfeito. Aqui eu cozinhei esse creme, gente, por cerca de 10 minutinhos, tá? Sempre de fogo médio para baixo. Ele vai ficar nessa consistência aqui, olha que coisa perfeita. Feito isso, o que você vai fazer? Desliga o fogo, cobre essa mistura aqui, ó, com um plástico filme por cima para não criar nenhuma película e você vai deixar esfriar. Enquanto tá esfriando o creme, nós vamos preparar a massa do nosso pãozinho, tá? Então aqui, gente, olha só, eu vou colocar aqui numa bacia, tá? Cerca de 450 ml de água. Aqui, gente, a água tá levemente morninha, tá? Junto com a água, eu vou adicionar aqui 20 gramas de fermento biológico seco, tá? Dá cerca aqui de 1,5 colher de sopa de fermento, ok? E aí, colocamos aqui o fermento, eu vou acrescentar aqui, gente, 1 xícara de açúcar. Aqui eu tô usando açúcar refinado, mas você pode usar açúcar cristal também, não tem problema nenhum. Mistura tudo muito bem, isso aqui vai dar uma ativada no seu fermento, tá? E aí nós vamos acrescentar aqui também, gente, 3/4 da xícara de chá de óleo. Aqui tem cerca de 180 ml de óleo, tá? Coloquei aqui também 2 ovos, mistura tudo muito bem. E aí vou colocar aqui, gente, 1 colherinha de sopa da pasta saborizante de baunilha. Essa pasta saborizante de baunilha vai dar um sabor todo especial nesse pãozinho. Se você não tiver a pasta saborizante, você pode colocar aqui também a essência de baunilha, que dá super certo, tá? Feito isso, mistura tudo aqui muito bem. Nós vamos colocar aqui, gente, a farinha de trigo sempre aos poucos, tá? Vou colocando a farinha de trigo aqui, não coloca a farinha de trigo toda de uma vez. No total aqui tem 1 quilo de farinha de trigo. E aí nós vamos acrescentar aqui também meia xícara de chá de amido de milho, que é isso que vai deixar o seu pãozinho todo especial, fofinho, macio, delicioso. Esse é o segredo da padaria que eu trabalhava lá, aprendi, faço sempre em casa aqui e quero compartilhar com vocês essa receita, tá? Aqui eu fui colocando a farinha de trigo aos poucos. Você começa amassando aqui na bacia, depois a gente vai transferir essa massa aqui para uma bancada, tá? Eu amassei essa massa aqui, gente, por cerca de 15 minutinhos. Vocês vão notar que ela vai ficar bem pegajosa, é assim mesmo. Você tem que ir amassando, eu não coloco mais farinha de trigo nesse momento, tá? Aqui eu só vou untando a bancada com um pouquinho de óleo. Uma espátula aqui vai ajudando aqui a não deixar grudar. Conforme você vai amassando, você vai notar que essa massa vai começar a descolar da mão, vai ficar perfeita. Gente, essa massa dá para fazer o pãozinho lua de mel, que eu já ensinei aqui no canal para vocês também. Esse pãozinho é maravilhoso, com recheio de doce de leite. Vou deixar o link aparecendo aqui na descrição, tá aqui no link no card também para vocês conferirem. É perfeito, tá?
Aqui, olha só, gente, como é que tá ficando a nossa massa. Tá ficando maravilhosa. Ela fica, gente, simplesmente deliciosa. E dá pra fazer o pãozinho caseiro normal também com essa massinha, que fica bem bacana, tá? E aí, olha só, o resultado final da nossa massa é esse aqui, gente, ó. Ela fica pegajosa assim, mas ela não gruda mais nas mãos, olha só. E aí, o que que você vai fazer aqui? Eu vou colocar essa massa de volta aqui na bacia, tá? Eu sempre coloco um pouquinho de farinha de trigo no fundo da bacia. E aí, gente, vou colocar essa massa aqui para crescer. Ela vai descansar aqui em torno de 40 a 50 minutinhos. Ela vai dobrar de volume. Essa massa cresce bastante nesse momento e depois, mais para frente ali, você vai ver que ela vai ter outro tempo de descanso também e ela cresce bastante. Passado esse período, olha só, ela dobrou de volume aqui, tá bem fofinha. E aí aqui, o que que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui na bancada para poder abrir essa massa. É sempre muito importante, em todas as etapas agora, vocês sempre colocando um pouquinho de farinha de trigo na bancada para poder cortar aqui a sua massinha, tá? Então, olha só, eu vou abrindo ela aqui com as mãos, tá? E aí a gente vai vir aqui com a ajuda da espátula, gente, e vou cortar essa massa aqui ao meio, olha só. Você pode fazer seus mini pãezinhos, pode fazer um pão grandão também, tamanho família, que dá certo. Pode fazer o lua de mel, pode fazer esse pãozinho aqui em vários formatos, que vai ficar maravilhoso, tá? Então, olha só, separei a massa aqui ao meio e esse pedaço da massa aqui, gente, eu vou abrir ela ao meio de novo para poder modelar os pãezinhos aqui todos do mesmo tamanho, tá? Olha que massa linda, gente, super fofinha. Então, aqui é só você abrir ela aqui ao meio, tá? E aí eu vou medir aqui, gente, sempre a medida aqui de 3 em 3 dedos aqui da massa para ela ficar sempre com tamanho aqui igual, olha só. Só vocês separando aqui, que facilidade, gente, esse pão é uma delícia. Feito isso, separei aqui todas as porções de massa aqui de tamanhos iguais. Vou pegar uma porçãozinha de massa aqui e vou abrir aqui com a ajuda de um rolo, tá? Olha só que fácil. E aí a gente vai modelar aqui, gente, os pãezinhos, tá? Você só vai enrolar aqui o seu pãozinho, olha só. Lembrando sempre de untar sempre a bancada aqui com farinha de trigo para não grudar a sua massinha aqui na bancada, tá? Feito isso, enrolei todos os pãezinhos aqui, gente, olha só. Dá um espaço entre eles aqui, porque essa massa cresce bastante. Coloquei todos os pãezinhos aqui numa forma que está untada e enfarinhada. E aqui, com o auxílio de uma faquinha bem afiada, eu vou fazer cortezinhos aqui em cima da massa do pãozinho, olha só, que vai servir de guia pra gente poder colocar aqui o recheio por cima, essa cobertura maravilhosa. Mas antes disso, você vai pincelar todos os pãezinhos aqui. Com um ovo batido, tá? Só bate um ovo aqui, passa por cima aqui com o auxílio de um pincel. E aí sim, nós vamos colocar aqui o recheio. Eu coloquei o recheio numa manga de confeitar. Coloquei um bico aqui, um bico M para dar um desenho aqui nesse recheio. Fica maravilhoso. E aí a gente vai colocar aqui o recheio nesses cortezinhos que nós fizemos no pão. E aí nós vamos deixar esses pãezinhos descansando por cerca de 40 a 50 minutinhos. Essa receita rendeu 25 pãezinhos, tá? E eu fiz um pão grandão também. Ficou maravilhoso, gente. Essa massa cresce demais. Você vai ver no forno depois, que coisa mais linda. Olha só o pãozinho aqui que eu fiz grandão também, tamanho família. E aí, vamos deixar essa massinha aqui descansando de 40 a 50 minutinhos novamente. E olha só como ela cresce. Cresceu a sua massinha, você vai levar para assar. Forno pré-aquecido a 220 graus. Vou assar essa massinha aqui por cerca de 25 minutinhos. Ela assa super rápido, gente. Tem que cuidar para não queimar, tá? E aí, olha só. Acabei de retirar o meu pãozinho aqui do forno. Olha que coisa mais linda que ele ficou. E aí, gente, vou colocar aqui por cima dos nossos pãezinhos meia caixinha de leite condensado. Esse leite condensado aqui na massa quentinha vai deixar, gente, esse pão cremoso, maravilhoso. É só você espalhar aqui com o auxílio de um pincel bem devagarinho para não desmanchar o creme que ficou aqui por cima do pãozinho. E para finalizar, eu sempre coloco por cima aqui
coco ralado, tá? Aqui eu tô usando coco ralado em flocos, mas você pode usar o coco ralado mais fininho, pode usar o coco ralado fresco também, que dá super certo. E ó, se você já tá gostando dessa receita, não esquece de curtir, compartilhar, comenta aqui embaixo se você já provou esse pãozinho aí nas padarias aí da sua cidade. Se você sempre quis saber o segredinho desse pão, tá aqui pra vocês, gente, maravilhoso. Faz aí na sua casa, a galera vai se apaixonar, fica perfeito esse pãozinho. E essa é a nossa dica da Pri de hoje. Vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!